Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, mais uma vez estamos no seu televisor. Para nós é sempre motivo de alegria poder saber que você está sintonizado conosco. São milhares e milhares de pessoas que têm nos acompanhado ao longo desses anos em que nós estamos nesta emissora e neste horário. A minha sugestão é que você ligue para um parente, para um amigo, porque está começando o programa Louvor e Mensagem, sempre com uma entrevista e com uma pequena mensagem para você pensar, porque o Evangelho nos faz pensar. O Evangelho não é uma coisa assim para você ficar perdido nas suas fantasias e coisas absurdas, que você tem que engolir garganta abaixo. Não, senhores, o Evangelho é coerente. Ele é a mensagem de um Deus coerente, de um Deus que nos ama, de um Deus que está interessado em nos abençoar, mas também em nos trazer para as escolhas certas. Então, convide alguém para participar assistindo o programa, ele vai ser abençoado. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos, bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no nosso bate-papo, eu tenho o prazer de receber o pastor Assir Degeroni Júnior. Ele é secretário regional da Sociedade Bíblica do Brasil, mestre em educação, e nós vamos conversar sobre esse livro maravilhoso que é a Bíblia, como esse livro tem impactado muitos corações, como tem impactado o povo brasileiro. Tudo bem, pastor? Olá, Claudete, tudo bem? É um prazer estar aqui. Pastor, conta um pouquinho para a gente saber quem é você. Fiquei sabendo que você é jovem, 35 anos. Como é que você hoje trabalha na Sociedade Bíblica do Brasil? Isso foi uma caminhada que veio de onde? Como é que começou esse teu amor pela Bíblia? Bom, eu nasci em um lar evangélico, né? Nasci em 1980, 35 anos. E meu pai era pastor já nessa época. Então, desde pequenininho, eu acompanhava meu pai e minha mãe na igreja, minha avó em escola bíblica, em cursos, em eventos, em vigílias, em cultos, enfim. O meu crescimento se deu na igreja. Com 8, 9 anos, eu comecei a me interessar por estudar a Bíblia. Tinha alguns cursos que ocorriam na igreja e isso foi me chamando a atenção. Eu queria ter a minha Bíblia para estudo, eu queria fazer as minhas anotações. E ali nesse período eu também fui tendo algumas experiências com Deus. E foi nessa ocasião que eu fui batizado com o Espírito Santo, entre 8 e 9 anos. Isso. Foi uma experiência marcante na minha vida, né? Eu já comecei ali a me interessar, por exemplo, em eventos que nós tínhamos na igreja, existia uma brincadeira, uma gincana, que era a maratona bíblica, que era espada ao ar. Então, eu, com 8, 9 anos, concorria com os adultos para ver quem achava primeiro uma passagem bíblica, nessas gincanas bíblicas que existiam. Então, o meu interesse pela Bíblia se deu desde esse período. Que coisa boa. Até em cultos de crianças, em cultos especiais, já pregava com 8, 9, com 12 anos. Mais tarde, porém, que eu senti essa chamada ao ministério. Inicialmente a intenção era outra, era fazer um curso de Direito e seguir pela profissão que meu pai também exerce, que é advogado. Mas a chamada de Deus foi tão forte para mim, para minha família. Eu já estava casado ali com 20, 21 anos, com um filho, e nós fomos para uma primeira experiência pastoral. No exercício pastoral, porém, ainda sendo diácono de uma igreja em Curitiba, no estado do Paraná. E ali nós começamos a trabalhar numa igreja de periferia, uma igreja com poucos recursos, com poucas pessoas, com muitos desafios, inclusive para cuidar das famílias. E Deus foi nos dando graça, sabedoria. Ao mesmo tempo, eu comecei a estudar um seminário teológico em Curitiba e desenvolvendo esse trabalho junto a famílias carentes daquela região. Ficamos ali aproximadamente uns 6 anos, mais ou menos. Até ser convidado pela Sociedade Bíblica para trabalhar na sociedade. É importante falar isso para que as pessoas tenham uma compreensão correta. Nem todo pastor consegue ter um salário da igreja. Né? Muitos se dedicam voluntariamente. Eu vou falar, na verdade, o seguinte... Muitos pastores têm profissões
e eles são, a provisão financeira deles vem das suas profissões. Isso. E não do ministério, porque às vezes a igreja é tão pobre que não tem condição de pagar o pastor. Isso é importante porque, infelizmente, tem uma visão muito errada, muito cheia de preconceito, né? De que todo pastor é um pastor que ganha altos salários, ou é um pastor que tem programa na televisão, que ficou rico, não é? Inclusive, o próprio pastor da nossa igreja, né? Ele é médico e toda a sua vida foi construída assim dentro da sua profissão e trabalhou para a igreja também voluntariamente. E essa é uma realidade bem presente no nosso país. Talvez a grande maioria. Eu digo que a grande maioria, principalmente no interior do nosso país, são pastores voluntários que não têm condições de receber da igreja. Meu pai é advogado e meu pai nunca recebeu um salário da igreja, né? Da mesma forma, eu, por saber a condição da igreja, estava procurando emprego. Foi difícil. Deus nos deu uma prova que nos fortaleceu a fé, acreditar que Ele estava cuidando tanto de mim quanto da minha família. E em um certo momento, no ano de 2005, eu participei de um processo seletivo para entrar na Sociedade Bíblica. Nem esperava o que aconteceu depois disso, né? Foi um cuidado de Deus direcionando para isso. Então, em 2005, ainda pastoreando essa congregação, eu comecei a trabalhar na Sociedade Bíblica do Brasil, distribuindo a Bíblia, vendendo Bíblias lá no estado do Paraná. Eu imagino que para você, que foi um menino que cresceu amando a Bíblia, poxa, vamos dizer que a tua atividade hoje profissional não podia ser melhor para você, para o teu coração, né? Você está realizado, não é verdade? É verdade. Eu faço o que eu gosto, eu faria de graça o que eu faço, mas ainda assim eu recebo um salário para trabalhar. Que bom. Então, a Sociedade Bíblica não é um trabalho qualquer, ela é a extensão do ministério que Deus me confiou. Que coisa. Agora, até para o nosso público conhecer, a Sociedade Bíblica do Brasil, ela tem só a função de imprimir e vender Bíblias, é só isso? Porque, a princípio, pode passar essa ideia, né, para o nosso público. Quais são as funções da Sociedade Bíblica do Brasil? Bom, a história retorna aí a 200 anos aproximadamente, quando surgiu a primeira Sociedade Bíblica, com a missão de levar a Bíblia a todas as pessoas, numa linguagem que possam entender e a um preço que possam pagar. Isso em 1804, em País de Gales, por causa de uma menina chamada Mary Jones que queria ter a sua Bíblia, com 9 anos de idade. No Brasil, a Sociedade Bíblica começou em 1948, completou 67 anos esse ano, com a missão de dar a Bíblia à pátria. Antes disso, a Bíblia no Brasil vinha de onde? Vinha do trabalho das sociedades bíblicas britânica, estrangeira e americana, que trabalhavam em nosso país e que estimulavam... Era impresso lá fora. Isso. Eram impressas lá fora. Vinha de fora, vinha dos Estados Unidos, vinha da Inglaterra e eram distribuídas no Brasil através do esforço conjunto dessas sociedades bíblicas, através dos colportores da Bíblia, que andaram o nosso país inteiro levando a Bíblia nas casas, vendendo a Bíblia nas casas. E nós sabemos que muito do Evangelho se espalhou em nosso país por causa do trabalho dos colportores. Agora, pastor, muitas pessoas, principalmente os críticos da Bíblia, né? Pessoas que não querem crer na veracidade da Bíblia, dizem, são tantas traduções que a Bíblia já mudou, já não tem mais a veracidade do início. Nós podemos confiar nas traduções que nós temos da Bíblia hoje como sendo realmente fatos históricos, confiáveis, fatos teológicos que podemos confiar nessas traduções? Eu acho interessante que, às vezes, a gente vai ler alguma coisa num site e tem lá uma informação. Descobriu um novo evangelho. E parece que quer surpreender, mas não é. Na verdade, nós já sabemos que isso existe. Quem estuda a questão da Bíblia no aspecto acadêmico sabe de tudo isso. Aquele livro Código da Vinci, quando surgiu, quis assustar, falando que a Bíblia estava errada, que era manipulada por homens. Nós acreditamos que Deus usa homens, Ele tem que usar os homens. Afinal, quem Ele usaria? Os homens foram instrumentos de Deus para chegar até o que nós temos hoje como Bíblia. Agora, existe uma ciência
ciência que trabalha a questão do texto bíblico. Além da questão da fé que nós temos e que é muito importante para nós que somos cristãos, existe um aspecto científico, que é a crítica textual. Quer dizer que existem homens que olham para a Bíblia além da fé, com uma crítica, com o objetivo mesmo de analisar a veracidade daqueles fatos históricos. Existe essa pesquisa? A Bíblia conta um fato histórico, por exemplo, principalmente do Antigo Testamento. Existem grupos que estão estudando, estão pesquisando a veracidade desses fatos? Isso existe em muitas academias. Por exemplo, existem canais fechados de TV que normalmente nós assistimos documentários sobre guerras que ocorreram no tempo bíblico, sobre história de civilizações, e tudo isso está bem documentado e existe. Existem historiadores como Flávio Joséfo, que fala da história dos hebreus. Ele não é cristão, pelo contrário. Então ele está descrevendo sobre a presença de Jesus, que estava influenciando aquele contexto daquela época. Mas é importante porque ele já citou Jesus como um fato histórico, como alguém que realmente existiu. Isso é muito importante para a veracidade da Bíblia, né? Isso é muito importante. Então, a crítica textual, ela procura olhar para o texto bíblico sob uma crítica, para ver se aquele texto é realmente o texto original que nós temos, resolver possíveis dificuldades na hora de compreender aquele texto, e isso é feito com qualidade, um trabalho sério, científico. E as traduções surgem a partir desse texto, como o objetivo de levar o que é mais verdadeiro possível para as pessoas que querem ler a Bíblia, tendo convicção de que estão lendo a palavra de Deus que foi transmitida por todo esse tempo. Verdade. Esse tempo que você tem trabalhado na sociedade bíblica, vocês devem ter alguma interação com os leitores, assim como uma outra editora tem uma certa interação com os leitores de um livro, recebe comentários. Tem chegado a você, assim, testemunhos de pessoas que foram impactadas com a leitura da Bíblia sem estarem dentro de um contexto, muitas vezes, religioso? Dentro da igreja. Nós temos muitos testemunhos. O lema da Sociedade Bíblica é semear a palavra que transforma vidas. E hoje essa semeadura ocorre dentro de hospitais, dentro de presídios. Eu estive há poucos dias aqui num presídio do Rio de Janeiro, onde nós tivemos um encontro com mais de 200 pessoas que se converteram lá dentro através do encontro com a palavra de Deus. E sabe o que me chamou a atenção? O diretor daquela unidade participando da cerimônia. Como que isso pode acontecer num presídio normal qualquer? Isso acontece quando a pessoa tem a sua vida transformada. Nós temos a Bíblia em comunidades terapêuticas, em asilos, em orfanatos, em situações de vulnerabilidade. E aí tem uma história bonita. Quando ocorreu aquela enchente, aquele desastre no estado de Santa Catarina, a Sociedade Bíblica do Brasil desceu com um programa que nós temos que se chama Luz no Sul, que existe no Rio de Janeiro como Luz no Sudeste, que é um ônibus equipado para levar a Bíblia e, mais do que isso, levar atendimento às comunidades. Nós chegamos para distribuir Bíblia. As pessoas estavam recebendo água, cesta básica, roupa, mas nos chamou a atenção de uma pessoa que, ao receber a Bíblia, fez o seguinte comentário: eu já recebi roupa, já recebi alimento, mas faltava algo para mim e para minha família. Faltava esperança. E quando vocês me entregaram essa Bíblia, vocês me deram esperança de lutar e reconstruir a minha vida. Que coisa linda. Uma palavra de ânimo, né? Uma palavra que nos motiva a continuar nessa causa, né? Distribuindo a Bíblia no Brasil inteiro. Que bom. Pastor, eu sei que todos os evangélicos têm uma Bíblia dentro de casa, mas eu queria até nesse programa desafiar pessoas que estão nos assistindo e não têm uma Bíblia. Como que elas podem conseguir uma Bíblia a preço popular, nas livrarias, ou mesmo tem algum site da Sociedade Bíblica que essa pessoa possa até dizer, olha, eu quero ter uma Bíblia, mas eu só tenho 3, 4 reais para comprar uma Bíblia, vamos dizer. É possível isso? É possível. Eu brinco
que a Bíblia hoje é mais barata do que uma Coca-Cola. Por quê? Ela é acessível. Nós temos na Sociedade Bíblica a Bíblia a R$ 2,50. Mas hoje todo mundo tem um celular na mão e quiser baixar a Bíblia gratuitamente, interessante. Tem um aplicativo da Sociedade Bíblica do Brasil com as 4 traduções da Bíblia que a SBB distribui, que é a tradução brasileira, a Revista e Corrigida de Almeida, a Revista e Atualizada de Almeida e a nova tradução da linguagem de hoje. Basta entrar, ou seja para Android ou para iPhone, procurar por Bíblia SBB, que vai encontrar esse aplicativo. As iniciais de Sociedade Bíblica do Brasil. Isso mesmo. Bíblia SBB. Isso. Ou entrar no site de vocês, provavelmente procurar a indicação de alguma livraria, algum lugar de compra. No nosso site é possível comprar Bíblia, é possível perceber tudo o que está acontecendo e que envolve a causa da Bíblia no Brasil, eventos com vários públicos no Brasil inteiro, treinamento sobre a Bíblia, treinamento como um seminário de ciências bíblicas, treinamento de evangelização através da Bíblia e outros eventos que nós realizamos no Brasil inteiro. Lá o leitor pode conhecer através do site da SBB. Que bom. E o pastor queria dizer para o nosso público que se você está vivendo momentos de depressão, um momento em que você precisa de esperança, de fé, leia a Bíblia, que a Bíblia abençoa e transforma. Não é verdade? A Bíblia transforma, a Bíblia resgata o ser humano, a Bíblia motiva, a Bíblia aponta para Cristo e Cristo muda as nossas vidas. Vale a pena. Muito obrigado pela tua presença aqui. Mas passar rapidinho. É um prazer estar aqui. Conte com a gente, conte com a Sociedade Bíblica. Obrigada. Você, amigo, não desligue sua televisão, continue aí, porque o programa não terminou. Você ainda vai escutar uma palavra abençoadora sobre esse Jesus que está lá na Bíblia. Abra lá nos Evangelhos, você vai encontrar mensagens fantásticas, como a que você vai escutar agora sobre Jesus Cristo. Mas veja o nosso telefone, temos um grupo de voluntários aguardando a sua ligação. Ligue para nós e continue ligado no programa. Meus amigos, meus irmãos, vocês que nos assistem há tantos anos nesta emissora, neste programa, nós somos muito gratos pelas manifestações de elogio, pelas telefonemas que vocês têm mandado para nós. E nós queríamos hoje eu queria falar sobre algumas convicções que fazem com que a nossa vida seja uma vida de paz, de tranquilidade, de segurança. Imagina você que milhares e milhares de pessoas nos dias de hoje não têm certeza do que vai acontecer com elas no futuro. Eles vivem, procuram agir certo, procuram ter uma poupança, procuram deixar os seus filhos de uma maneira segura financeiramente. Todos nós, não é? Queremos passar para os nossos filhos uma segurança, né? Que eles possam ter a sua casinha para morar, não é? Que bênção. Mas, pessoalmente, para onde você vai depois que chegar a velhice e a morte na sua vida? Sim, queridos, porque queiramos ou não, todos nós um dia vamos ter que encarar esta que é a mais certa de todas as verdades das nossas vidas, a nossa morte. Ninguém gosta de falar da morte. Quanto mais jovem uma pessoa, mais a morte é esquecida e desprezada. Na medida que a gente vai envelhecendo, a morte começa a rondar perto de nós. E quando nós estamos bem velhinhos, a morte é mais próxima. A gente começa a conjecturar de que ela, a qualquer momento, pode acontecer. Mas a verdade é que não saber para onde a gente vai depois da morte nos traz uma insegurança tremenda. Milhões e milhões de pessoas hoje, se você chegar para elas e dizer o que vai acontecer com você depois da sua morte, você vai para o céu com Jesus Cristo ou para onde você vai? A maioria das pessoas, infelizmente, diz assim: eu não tenho certeza, eu nunca estive lá, eu nunca fui lá, eu só vou ter certeza depois que eu morrer. Mas esta é uma convicção
que a palavra de Deus traz para aqueles que conhecem a Jesus e conhecem a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele está salvo e que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então veja bem, nós evangélicos, um dos maiores patrimônios que os evangélicos têm é exatamente essa certeza, essa convicção que quando eu morrer, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, não importa. Se eu permanecer nos caminhos do Senhor, se eu for obediente à sua palavra, se eu cumprir os princípios da palavra de Deus na minha vida, falando de outra maneira, se eu for um servo de Jesus, servi-lo, adorá-lo, andar segundo os seus princípios, eu posso ter essa certeza. Eu estou salvo. É uma convicção que aqueles que amam a Jesus têm. Você, meu amigo, que está me ouvindo agora, você também pode ter essa convicção. Talvez você diga, mas pastor, eu sou um sujeito ruim, eu tenho tendências ruins, só eu me conheço, eu conheço as minhas falhas, eu sei que em certas áreas, eu não sou muito correto, eu me conheço, eu não posso dizer que eu estou salvo, mas veja bem, nós estamos salvos por causa da misericórdia do nosso Deus. Lógico que quem tem um encontro com Jesus por causa da sua misericórdia, passa a ter uma vida correta. Aquele que fazia coisas erradas, deixa de fazê-lo. Se a pessoa roubava, deixa de roubar. Se a pessoa adulterava, deixa de adulterar. Se a pessoa mentia, deixa de mentir, porque a presença do Espírito Santo em nós mostra para nós que essas coisas são erradas e quando a gente comete essas coisas, a gente sente uma dor de consciência que nos leva a um arrependimento sincero e a uma mudança de vida e um retorno para a verdade, que é a palavra de Deus. Então, a primeira convicção que você não pode abrir mão é: eu sou salvo. E quem crê assim tem segurança, tem paz, enfrenta o amanhã, enfrenta a possível morte que pode estar chegando, a doença que não tem cura, os problemas da vida são encarados de outra maneira, com segurança, com confiança de que o Senhor Jesus já escreveu o meu nome no livro da vida. Você tem que ter essa convicção. Se você não tem, eu convido você a começar a frequentar uma igreja evangélica onde se lê, onde se estuda a palavra de Deus, porque quem lê e estuda a palavra de Deus passa a viver segundo os seus princípios. Segunda convicção que a gente tem quando a gente tem um encontro com Jesus é que nós somos amados. Somos filhos amados de Deus. Não somos mais somente criaturas, somos filhos. Jesus ama aqueles que se aproximam dele. O nosso Deus estende a sua mão de misericórdia para aqueles que o procuram por ele, que abrem o coração, que permitem que o Espírito Santo fale conosco, nos envolva, nos oriente, passa a tomar conta da nossa vida. Então você, meu amigo, que está me ouvindo agora, você precisa dessa convicção, porque quando a gente sabe que é amado por Deus, pode vir a doença, pode vir a oposição, pode vir as pessoas que não aceitam a gente, pode vir a sociedade toda contra nós. Eu sou amado por Deus. O campeão está do meu lado e eu posso saber que por ser amado, ele ouve as minhas orações, ele atende a minha súplica, ele abre os céus em meu favor. Você que está passando aí por um drama, por uma necessidade, por qualquer problema que a gente possa viver, você precisa dessa convicção. Eu não sei se você tem, mas se você não tem, está na hora de você rever os seus conceitos, de mudar a sua escala de valores, de fazer da sua vida uma vida em que o Espírito Santo, o Senhor Jesus, possa passar a tomar conta de você, a ensinar você segundo os seus princípios. Eu sou amado por Deus. Que convicção maravilhosa! E eu não tenho tempo para falar de tantas outras convicções, mas quer ver uma outra convicção que muda a nossa vida? Eu sou habitação de Deus. O Espírito Santo habita em mim.
Ora, se o Espírito Santo habita em mim, o rei habita em mim, eu sou um palácio, onde o rei habita. Eu não sou uma pocilga, eu sou um palácio. Jesus espera de mim coisas nobres. Coisas nobres vão acontecer na minha vida. Eu sou um palácio, e se eu sou um palácio, o meu vocabulário não pode ser qualquer um, não pode sair da minha boca palavra torpe. Afinal de contas, o rei habita em mim. Eu não posso desejar mal para as pessoas, eu não posso ser um mau marido, um mau funcionário, um mau colega. Eu não posso ser uma pessoa com tendências maliciosas, ruins. Afinal de contas, o rei habita no meu coração. Eu sou a habitação de Deus. O Espírito Santo habita em mim e ele me orienta para que eu seja bênção onde quer que eu for. Para terminar, mais uma convicçãozinha que você pode ter e que pode mudar a sua vida. É que também eu sou um servo de Deus. Deus me chamou para ser palácio, tudo bem, mas Deus me chamou também para que eu seja servo, para que eu o sirva, para que eu o exalte, para que eu o louve. É por isso que nós convidamos você para participar da nossa vida comunitária na nossa igreja, porque os servos têm que adorar a Deus, os servos têm que honrar, louvar, exaltar o nome do Senhor, têm que adorar esse Jesus Cristo que morreu e ressuscitou por nós. Você foi chamado para ser um servo, e se você não está cumprindo esse chamado, parece que a paz, a alegria, a segurança fogem do nosso coração. Quem sabe você anda vivendo uma vida insegura, uma vida sem alegria, uma vida de tristeza. Quem sabe está faltando na sua vida que você demonstre, que você treine, que você exalte, que você busque o Senhor para ser um servo do Senhor Jesus Cristo, louvando o seu nome, exaltando o seu nome, participando de reuniões onde o nome de Jesus é exaltado. Amanhã, em uma das nossas igrejas, olha que o endereço está passando aí enquanto eu estou falando, é Tijuca, é Meier, é Caxias, é Vila São Luís, é São João de Meriti, é Ilha do Governador, é Copacabana, são tantos lugares, mas que você precisa estar junto, porque você foi chamado para ser um servo, e esta convicção faz de nós homens e mulheres dispostos a adorar a Deus, a servir ao Senhor e a abençoar as pessoas que estão conosco, perto de nós. Eu gostaria de orar com você, meu amigo, minha amiga, para que essas convicções entrem no seu coração, que você é salvo. Você pode ter essa certeza, que você é habitação de Deus, um palácio, e que você é um servo de Jesus Cristo, precisa honrá-lo, precisa servi-lo. Você está vendo um telefone aparecendo aí na telinha? Pois bem, algumas pessoas estão aqui na nossa igreja, são voluntários, eles querem orar com você, eles querem falar para você como é que a gente pode ser habitação, como é que a gente pode ser servo, como é que a gente pode ter essa certeza. Quem sabe você não tem essa certeza. A maioria das pessoas, quando a gente pergunta, você vai para o céu quando morrer? Eu não sei, eu não tenho certeza. Mas nós que cremos em Jesus e na palavra de Deus, nós temos essa convicção. Isso é o maior patrimônio da fé evangélica. Eu quero orar com você nesse momento, para que essas convicções entrem no seu coração e na sua vida. Que tal? Vamos orar, meu amigo? Todos nós dois juntos? Oração não é nada decorado, que a gente puxa uma reza decorada e fica repetindo várias vezes. Oração é algo que vem do coração, transparente e de uma forma bonita para Deus, sem nada artificial. É uma coisa que brota na alma. Vamos orar juntos. Meu Deus, meu Pai, obrigado por esse homem, por essa mulher que sintonizou esse programa. E ele ouviu essa pequena palavra, uma palavra que pode trazer paz, alegria, segurança, de certeza, de sabermos para onde nós estamos indo. Que segurança, meu Deus, quando nós cremos em Ti. Dá essa fé, injeta essa fé no coração dessa pessoa agora, Jesus. Que ele possa, ao terminar esse programa, ter uma profunda convicção de que ele crê no Senhor Jesus Cristo e isso lhe é imputado por justiça e o seu nome é escrito no livro da vida. Ajuda essa pessoa a procurar uma igreja evangélica perto da sua casa para participar desses momentos de louvor, de adoração, de exaltação do nome de Jesus, para que ele seja feliz, seguro e tenha a presença do Espírito Santo no seu coração.
Deus o abençoe, meu amigo. Até o próximo programa, sempre nesse mesmo horário. Esteja conosco, frequente uma igreja evangélica. Deus vai abençoar a sua vida. Eu sou o pastor Paulo César Brito, mas isso também não tem importância. A importância é Jesus Cristo no seu coração. Pastores são, mas não são importantes. O importante é Jesus. Que Deus o abençoe. Até o próximo sábado.